Hoje nós vamos construir um buquê de rosas, somente rosas e um pouquinho mínimo de folhagens. Aqui nesse caso eu escolhi o eucalipto, um pouquinho de cinerária. E essa cinerária a gente vai provar na hora que estiver confeccionando o buquê para ver se vai dar certo. Hoje em dia está muito na moda buquês desalinhados, buquês mais ousados, são os chamados os buquês desestruturados. Mas a maioria das pessoas, das noivas, gostam muito do buquê redondinho, o buquê clássico, aquele buquê mais limpo, mais arredondadinho, aquele aspecto mais charmoso, como que eu poderia dizer? Mais clássico, né? Mais tradicional. Então nós vamos fazer exatamente esse, um buquê redondinho. E para isso eu escolhi as rosas brancas, que geralmente o florista, assim, quando a pessoa está aprendendo, ela vai chegar na feira ou no local, na floricultura ou no local de compra de flores, ela vai pedir uma rosa branca. Mas as flores, o ideal é você saber o nome. Essa aqui, por exemplo, é a rosa Advance branca, né? Advance, porque ela tem uma coloração diferente. No mundo das flores, atualmente, porque também costuma mudar, os produtores de flores, eles trazem novas espécies, novas genéticas, e aí acabam surgindo novos tipos, novos nomes. Por enquanto, aqui no Brasil, nós temos a Tinick, que é um outro branco, uma outra rosa branca. Nós temos a Avalanche, temos essa daqui e outras mais. Essa aqui é a rosa Greta. Ela tem uma coloração meio que coral, né? É uma rosa muito bonita também. Não é exatamente o coral, mas lembra muito. Mas o nome dela é rosa Greta. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes você vê um buquê na internet e aí nós sabemos que as pessoas elas passam as fotos por filtros, modificam a cor daquela foto, a flor fica diferente, aí você fica meio perdido, sem saber que flor exatamente é aquela. Então aqui eu estou trazendo uma ideia da flor branca Advance e da Greta, ok? Então vamos começar. Vai ser um buquê redondo. Outro detalhe que eu gosto de falar. Nesse caso aqui, é sempre bom, toda vez quando você for fazer um buquê, você olhar se as espécies de flores escolhidas têm mais ou menos o mesmo volume. Aqui no caso de rosas, é legal você ter a rosa bem semelhante, não digo a cor, mas o tipo da rosa. Por exemplo, essa rosa Advance, vocês podem ver que ela é curtinha, ela tem um cálice curto, né? E aqui ela é mais compridinha. Isso aqui, na hora que a gente estiver trabalhando, vai dar uma diferençazinha, pouquíssima, mas vai dar. Então você vai ter que ficar mais atento, porque se você faz uma montagem assim, ó, o comportamento da flor é diferente. Tá vendo? Ó, você quase não vê abertura. Primeiro a gente coloca no paralelo, né? Aumenta um pouquinho a copa e depois começa a trabalhar, né? Levando sempre a flor na diagonal aqui, ó, nessa posição aqui. Quando a gente usa flores um pouquinho diferente, assim na sua altura, na sua composição, o que vai acontecendo? Ó, vai dando, ó, coloquei aqui, ó, já vai dando a diferença, tá vendo? Isso aqui a gente tem que ter bastante cuidado para não ficar aqueles buracos e ficar um buquê não tão redondo. Mas a gente vai resolvendo. Quando isso acontece, a gente vai preenchendo com folhinhas, né? Com a folha que você escolheu. Mas existem noivas que querem, às vezes, somente flores. Então é por isso que eu estou dando essa dica. Procurar escolher rosas mais ou menos do mesmo tamanho, com a mesma circunferência. Mas no meu caso aqui eu escolhi essas cores, não consegui encontrar esse tipo de rosa que eu estou falando. Então nós vamos trabalhar com o que nós temos. Vamos começar de forma paralela. Aqui. Lembrando que
quando você coloca as flores em números ímpares, ela fica com um aspecto mais bonito, o arranjo fica mais bonito. E agora nós vamos usar a técnica do espiral, que é colocar a rosa na sua direção e assim trabalhar os caules fazendo esse movimento para ficar bonito. Ó, aqui. Ó, faço isso aqui. É sempre bom ter rosas com o caule mais alongado, tipo assim, bem ereto. Ó. O que não tá acontecendo com a rosa Greta. Olha só como é que ela tá meio tortinha. Isso vai trazer um pouco mais de dificuldade. Tem umas aqui, ó. Ó. Isso vai trazer um pouco de dificuldade, mas também não vai ser tanta dificuldade assim. Vai dar pra gente trabalhar. Lembrando sempre que quando a gente vai fazer buquês redondo, é bastante interessante você ter um espelho à sua frente, porque você vai construindo o buquê e vai olhando no espelho, ver se tá fazendo uma copa redondinha. Vai olhando, vai puxando, ó. Aqui eu tô sem espelho. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô olhando por cima. O interessante é ter o espelho. A hora que vocês forem fazer, experimente. Ajuda muito, você vai olhando, porque assim você vai perceber que você tá acertando e você vai ter uma visão de como o convidado vai ver esse buquê na mão da noiva, porque ela vai carregar ele assim. Então, esse buquê vai estar muito bem construído, vai estar com a sua forma circular perfeita, o máximo de perfeição, né? Que é perfeito, né? Então a gente tem que tentar chegar ao máximo da perfeição. Outro buquê também que é muito pedido é o buquê cascata, mas hoje em dia até que tem se pedido pouco esse buquê. Uma outra ocasião eu vou trazer para nós aqui, pra gente tá mostrando. Eu resolvi escolher 2 cores, mas você pode também colocar aqui 3 cores. Aqui poderia usar mais um outro rosa, vai depender do gosto da pessoa. Tá nesse aqui. Outra coisa que vocês têm que levar em consideração também, toda vez que for decidir por um buquê, observar a altura da noiva, porque uma noiva muito baixinha, não é legal que essa copa aqui seja grande demais. Agora, uma noiva um pouco mais alta, né? Aí sim, você pode fazer uma copa grande. Ó, aqui seria interessante ter uma rosa aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, não fujo da posição do caule, ele continua fazendo esse movimento. Com relação a quantidades, um buquê Opa, perdi uma rosa aqui. Depois eu vou aramá-la pra gente aproveitar. Um buquê redondo, geralmente, no mínimo 40 flores. Aqui eu trouxe 2 pacotes de rosas, cada pacote tem 20 rosas.
você colocar poucas flores, corre risco de ficar um buquê muito simplesinho, né? Parece como se estivesse faltando algo. Aqui o buraco que eu falei com vocês, que vai se formando quando o formato das rosas não são tão iguais. Aí o que a gente pode fazer aqui? Eu venho aqui, ó, com uma folhinha, uma folhagem e adiciono. Aí para complementar, para não ficar aquela folhagem sozinha, a gente vem com outra e vai deixando a composição bonita. Puxa bem suavemente. Vamos finalizar colocando, vamos prender, né? Vamos colocar a nossa fita. Você poderia usar fita branca, fita nesse tom. Eu gosto desse verdinho porque dá a impressão que o cabo tá in natura, porém bonito, né? Coloca aqui, segura. Enrolando. Não precisa ser nele até embaixo. É legal ter essa ponta para você colocar dentro da água até o momento do casamento. E vamos colocar o alfinete nessa posição, que aí ele vai ficar no caule das flores. Não corre risco nenhum de machucar a noiva, a mão da pessoa que está segurando, né? Aqui está